Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais uma videoaula para a glória de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas, né? Hoje é a aula de número 5 para a glória de Deus. É sempre uma alegria estar com vocês, que Deus possa te abençoar poderosamente, sempre trazendo um renovo, né? Trazendo graça, trazendo sabedoria, conhecimento, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa sempre crescer, né? Em conhecimento, em graça, em sabedoria, em amor, em fidelidade, em honra ao Senhor, tá bom? Então, a aula de hoje é a aula de número 5, né? Jesus entre os doutores. E a aula anterior foi a aula de número 4, fugindo para o Egito, tá bom? Então hoje vamos fazer Jesus entre os doutores, né? E essa aula de hoje ela vai ser a continuação, então, né? Estamos falando neste tema sobre a vida de Jesus e vamos falar sobre isso. E eu creio que vai ser muito importante, né? Todos nós precisamos saber disso. Eu creio que se você não aprendeu, se por de alguma forma você não estudou isso, não leu a Bíblia, né, essa passagem, talvez você é um novo convertido, ou talvez você está há muito tempo na igreja, né, mas não desenvolveu, né, o hábito de ler e estudar a palavra de Deus, um hábito muito importante, né, diga-se de passagem aqui, mas que nós devemos nos empenhar em aprender, em estudar e praticar a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos dar aqui então continuidade. O texto da Bíblia que nós vamos ler será Lucas, capítulo 2. Eu já vou deixar a minha aberta aqui. Abre a sua também. Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 41. Tá? Lucas. Já estou abrindo a minha aqui. Capítulo 2. Do versículo 41 ao 52. Tá bom? Bom, já está aberto aqui. Vamos começar então fazendo uma oração. Amém? Onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, nós te pedimos, nos abençoa, abrindo nosso entendimento, dando inteligência, tocando em nossa mente agora, para que possamos enxergar, ouvir, ver, entender a Tua palavra, os Teus ensinos. Pai, que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E nós agradecemos por esta aula, por este vídeo, Pai, por esta oportunidade de aprender mais Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, amém, glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos dar sequência então. Lendo agora aqui Lucas, né, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, falando sobre a vida de Jesus, e o tema de hoje é Jesus entre os doutores. Então Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Vamos ler aqui, vai dizer assim: todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa, conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa, mas o menino ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre os outros viajantes. Mas quando notaram a sua falta, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e seus amigos, e não o encontrando, voltaram para Jerusalém para ali procurá-lo. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali tão calmamente. Filho, disseram-lhe a sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados, procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Assim, Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. Glória a Deus, que bênção. Vamos dar então sequência, lendo agora aqui a parte do texto aqui que nos foi proposta, para que nós possamos fazer uma reflexão, comentar um pouco sobre o texto. Então eu vou lendo, vou comentando, lendo e comentando, e assim nós vamos refletir um pouco sobre o que nós lemos agora, tá bom? Bom, vai dizer assim: em todo o tempo, Jesus
demonstrava ser uma criança agradável às pessoas. Isso nos ensina que Maria e José, embora soubessem que Jesus era filho do Altíssimo, cuidaram de educá-lo com amor e atenção. A presença dos pais é muito importante para o crescimento físico, espiritual e social dos filhos. Glória a Deus. Olha, eu vou ler esse último trecho de novo para a gente fazer um comentário. Ele diz assim: a presença dos pais é muito importante para o crescimento físico, espiritual e social. Crescimento físico, espiritual e social dos filhos. Então, crescer, né? Como disse no texto, e o menino crescia em sabedoria e estatura. Então crescer não é só estatura, não é só corpo físico, não é só atingir altura, massa muscular, né? Ganhar ali uma boa aparência. Não, crescer também é adquirir sabedoria, né? Um crescimento social, aprender a conviver em sociedade, aprender a lidar com as pessoas, a lidar com as situações, né? Então esse crescimento, ele se dá com a boa educação, né, vindo de pai e de mãe, bons exemplos. Por isso que o pai e a mãe, né, principalmente cristãos, eles são muito responsáveis, lógico, por tudo em questão social e física, mas também, principalmente, eu diria, pela questão espiritual. É função de todo pai, de toda mãe, ser sacerdote e sacerdotisa no templo do Senhor, chamado casa, lar. Na sua casa, no seu lar, nós somos sacerdotes e sacerdotisas, né? Somos ali pai e mãe, autoridades que Deus estabeleceu, autoridades que Deus colocou para que nós possamos passar para os nossos filhos ensinamentos, instrução, para que eles possam ser abençoados, andar no caminho do Senhor, até que eles atinjam a maioridade e consigam viver de uma forma que eles mesmos consigam se sustentar, cuidar e poder até ensinar os seus próprios filhos, né? Então, muito importante isso aqui. A presença dos pais, a educação que os pais dão, ajuda no crescimento físico, espiritual e social, tá bom? Isso se aplica tanto para adoção, para filhos biológicos e filhos na fé. Então, para que o filho na fé cresça, seja no ambiente social, no ambiente espiritual ou fisicamente, né? Se desenvolva fisicamente, emocionalmente, ele precisa estar com os seus pais espirituais. Quem é o seu pai na fé? É o bispo, é a bispa? Ande com eles, colhe com eles, aprenda. Ele fica ali coladinho, anda juntinho. Aprenda o que você puder, né? Quando o filhote de uma macaca, né, ela anda com seu filhote grudado nas costas. Então, quando o filhote nasce, ele já anda agarradinho nos pelos. Ele pega ali nos pelinhos da sua mãe, daquela macaca, e ele não solta. Ele fica ali até que ele sinta confiança para andar sozinho, fazer as coisas sozinhos. Então a mesma coisa, você deve colar com aquele macaquinho nos seus líderes, nos seus pais espirituais, e se você é jovem, no seu pai, na sua mãe, aquela pessoa que é responsável por você, aquela pessoa que tem coisas boas para te ensinar, e principalmente ensinamentos de Deus, né? Ensinamentos que nos façam aproximar-se de Deus. Tá bom? Vamos continuar aqui a leitura, vai dizer assim: em nossos dias, sabemos das dificuldades de muitos pais que trabalham fora e não podem dar a devida atenção a seus filhos. Por isso, o professor exerce um papel de muita importância na educação de seus alunos, pois muitas vezes são eles os únicos referenciais de orientação que tais crianças possuem. Isso é muito importante e muito verdade. Muitas vezes um pai e uma mãe não tem tempo em casa, né, para estar ali instruindo a criança, falando: olha, isso é errado, olha, isso aqui não é correto. Então eu acho que um dos maiores ensinamentos que um pai e uma mãe pode dar, tá? Claro que você tem que falar de Deus e assim por diante, mas ouça os seus professores e ouça os seus pastores, os seus líderes. Então, claro que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia os professores estão querendo ensinar valores sociais, né, valores espirituais para as crianças na escola. Mas eu estaria sendo injusto se eu generalizasse, tá bom? Da mesma forma que eu não posso generalizar dizendo que todos os professores vão ensinar coisas boas para as crianças, também não posso dizer que todos os professores vão ensinar coisas ruins. Então, procure uma escola sempre com bons professores, procure conhecer os professores, procure saber da vida deles, e assim você vai saber como instruir o seu filho. Olha,
eu concordo com a forma que esse professor leva a vida dele. Ele não é né, não segue uma ideologia ou pensamentos, né, princípios diferentes. Então, a escola é para aprender a estudar, mas também para aprender que você não pode agredir o seu coleguinha. É para você aprender a lidar ali socialmente com os seus amiguinhos. Que você não pode sair dando beijinho, né, nos coleguinhas. Tem que ser respeitado, tem que ser direito. E muitas escolas sérias estão ensinando ali crianças pequenas, crianças, né, já com uma idade mais avançada e até aquelas que já estão quase na fase adulta. Tem muita escola séria, tem muito professor bom. Nós temos que estar de olho, tá bom? Então, da mesma forma que você tem que cuidar para que o seu filho aprenda bem, você também deve buscar instrução dos seus professores espirituais, né? E se você vai cursar algum curso de culinária, por exemplo, você vai até o seu professor buscar instrução com ele. Tem coisas ali numa cozinha que não pode ser feito, tá bom? E assim também é na igreja, né? Na escola bíblica, você deve buscar instrução dos seus líderes. O que isso aqui é correto? Você vai receber uma educação espiritual. Glória a Deus, tá? Isso é muito importante, porque o espiritual, ele está aqui para nos lembrar que esta atmosfera, este ambiente espiritual é real, existe e não interfere no mundo físico, mas ele é mais real que o mundo físico. O mundo físico depende do mundo espiritual. Primeiro Deus criou tudo no espiritual e depois ele foi trazendo para o mundo físico. Então, o mundo espiritual, Jesus, a religião, né, em si, não é perfeita. A religião foi feita por homens, por isso não é perfeita. Mas a religião está aqui para nos lembrar, né, que o céu existe, que o inferno é real e que devemos renunciar, tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, tá bom? Vamos continuar aqui então na sequência. Por esse motivo é seu dever ensinar os preceitos da palavra de Deus para as crianças, para que elas cresçam e reconheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador, a fim de que se tornem adultos melhores em meio a uma sociedade que vive constantemente em crises. A palavra de Deus nos ensina: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Estimule as crianças a servir a Deus com entusiasmo e a gastar mais tempo com a leitura da palavra e com oração do que com outras coisas. Fale da importância de uma escola bíblica e que ela é o principal lugar onde podemos aprender a palavra de Deus. Seja você um exemplo de comprometimento, pois isso será primordial para a vida destas crianças. Glória a Deus. Então, você talvez tenha filhos, talvez não, mas talvez você tenha sobrinhos. E se você não tiver sobrinhos, você pode ter irmãos, você pode ter crianças ali na sua família, no seu bairro, né, que você pode lhe entregar um panfletinho, fazer um convite para ir para uma escola bíblica, né? Se não uma escola bíblica presencial, fazer parte de uma escola bíblica online, como nós temos aqui, né? Que bênção, uma alegria estar com você. Então, olha que como é importante. Você deve falar para as pessoas, claro, para os adultos também, mas para as crianças principalmente, porque elas estão sendo a todo momento ali servidas com informações, né, de novos hábitos, novas culturas, novos princípios, novos valores, né, sobre agressão, sobre todo tipo de coisa que a gente pode ver na internet, no YouTube, em jogos de violência. Então, é muito fácil o acesso hoje a tudo isso, e isso traz um ensinamento, né, que ela vai carregar aquilo para o resto da vida. Então é muito importante você passar para os seus primos, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos, para os seus filhos, para os seus netos, a importância de participar de uma escola bíblica, de passar mais tempo do que eles talvez tenham hoje, lendo a Bíblia, orando, né? Que eles tenham contato com professores sérios, né? Pessoas com integridade, pessoas que vão ensinar ali, que, como foi muito bem colocado aqui, pessoas que elas se colocam no exemplo, né? Como diz aqui, elas se comprometem a ser exemplo, né? E isso é muito importante, isso é primordial para que essas crianças sejam impactadas. E isso também deve se estender para os adultos. É muito importante você convidar para aprender sobre a Bíblia, para receber uma oração, né? Num culto, num evento presencial,
seja online. E eu tenho a certeza que a sementinha da palavra, ela foi colocada no coração dessa criança, desta pessoa. Ore por ele, ore por ela, a sua oração não será em vão. Fale para ele, fale para ela de Jesus, fale de que da obra do Evangelho, de que toda a humanidade estava condenada, mas que, né, através de Jesus, que Deus teve que enviar Jesus para morrer pelo pecado de toda a humanidade, né, de cada um de nós, porque o pecado ele entrou por Adão, mas ele foi derrotado por Cristo. Então, aqueles que agora vivem em pecado, vivem debaixo do pecado de Adão e da maldição de Adão. E aqueles que vivem em santidade, lutando contra o pecado, vivem debaixo da bênção de Jesus, né? Então, você deve viver debaixo da bênção de Jesus, obedecendo ao Senhor, porque o céu é real, o inferno é real. Não é todo mundo que é filho de Deus. Os filhos de Deus, né, que forem fiéis, vão para o céu, né? Mateus 24, 13. Aqueles que permanecerem fiéis até a morte herdarão a vida eterna. Mas muitos pensam, eu sou filho de Deus. E a Bíblia deixa claro que não. Lá em 1 João, não. No Evangelho de João, perdão. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer que aqueles que creem, que exercem crença em Jesus, e crer não é da boca. O que eu falo não declara a minha fé, mas o que eu pratico. Então as minhas atitudes que dizem se eu creio ou não. E quando eu creio em Jesus, a minha vida muda, a minha conduta muda, minhas atitudes mudam. Então, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, recebem poder de serem chamados filhos de Deus. Então somos adotados pela fé em Jesus, quando cremos em Jesus. Amém? Então, esses são os filhos de Deus. E isso é provado, isso é vivido através das atitudes, abandonando. Porque mesmo quem começa na fé e às vezes escorrega, comete um pecado, não peca mais com paz no coração. Ele peca e se sente pecador, atribulado, ele busca desesperadamente cura, libertação, e o Senhor está aqui para fazer isso. O Senhor estende a mão para que nós possamos receber esta ajuda, este auxílio, amém? Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Bom, vamos dar sequência. Eu vou deixar aqui na descrição depois as passagens para nós meditarmos nessa semana, tá bom? Então vai ter aqui uma passagem para você meditar na quinta, tá bom? Tem um versículo que você vai meditar hoje que eu vou te passar agora. Mas na descrição vai ter para quinta-feira, sexta-feira tem uma passagem para você postar no seu Instagram, para você postar no seu Twitter, para você postar aqui no seu story do WhatsApp, para você enviar para alguém, para você usar isso para puxar um assunto com alguém, falando de Jesus, da vida de Jesus. Então, tudo que você falar de Jesus, toda oração que você pedir ali para Deus sincero, para preservar esta pessoa, para salvar esta pessoa, para dar livramento, para curar, essa oração não é em vão. Deus está recolhendo sua oração, né? Ele vai fazer uma grande obra. A gente não sabe tudo o que vai acontecer. Não somos deuses, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que já aconteceu. Ele sabe do que vai acontecer. Ele sabe do que está acontecendo agora em todo mundo. Então ele é onisciente. Então Deus sabe que essa semente que você está plantando vai frutificar. Vai dar frutos, tá bom? Vamos então ler aqui o versículo para memorizar hoje. Se encontra em Provérbios capítulo 2, verso 6, tá bom? Provérbios capítulo 2, verso 6. E você pega aqui na descrição, clica aqui embaixo, né? Vai ter a descrição e vai estar escrito quinta-feira, vai ter o versículo, vai ter aqui uma frasezinha que simboliza aqui, representa o tema do versículo, para que você possa meditar, para que você possa aí, lembrar, ficar pensando sobre esta passagem e lembrando das nossas aulas, reassistindo, porque o bom do vídeo é que você pode reassistir quantas vezes necessário, para que você possa ser abençoado e abençoado em nome de Jesus. Bom, vai dizer aqui assim: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 2,6, vamos ler de novo? Você vai decorar, anote, leia, releia, lembre, tá bom? Provérbios 2,6. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Glória a Deus, que bênção. Bom, para a gente encerrar então, vamos fazer um recatado aqui, uma releitura, para que a gente possa ter uma profundidade um pouco maior aqui do nosso estudo, tá bom? Que vai dizer assim: todos os anos os pais de Jesus compareciam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a Páscoa era uma festa judaica onde os judeus celebravam a libertação do povo israelita que foi liberto da escravidão lá no Egito, né? Então, quando Jesus completou 12 anos,
foi a primeira vez que os seus pais o levaram à festa da Páscoa, que ficava em Jerusalém, ali no templo. Depois que a festa acabou, eles voltaram para casa, mas Jesus ficou no templo sem que seus pais soubessem. Era uma viagem longa de Jerusalém para Nazaré, cidade onde Jesus e sua família moravam. No meio do caminho, no final do primeiro dia da viagem, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram no meio da família e dos amigos, mas não o encontraram. Então decidiram voltar para Jerusalém. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no meio dos mestres da lei, ouvindo os ensinamentos e fazendo perguntas. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que Jesus dava. Quando os pais encontraram Jesus, ficaram muito admirados. E Maria disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Você não sabe como eu e seu pai estávamos preocupados procurando por você." E Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai?" E sem entender o que Jesus disse, José e Maria então levam ele de volta para Nazaré. E Jesus continuou crescendo obediente aos seus pais, e como também crescendo em sabedoria, em estatura e graça. E tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais dele. A primeira ida de um menino ao templo ocorria aos 12 anos de idade. Imagina a alegria de Jesus ao entrar pela primeira vez na casa de seu pai. A satisfação deveria ser tão grande, tão imensa, mas o temor manifesto na reverência e no respeito também. Ele fez do pai sua prioridade, mas não deixou de respeitar a sua família. Sua sabedoria era notória a todos, e isso nos diz que Jesus era temente ao Pai, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Em todo o tempo, precisamos nos assemelhar ou buscar ser parecidos com Jesus. O crescimento diante de Deus e dos homens só é válido quando nos tornamos mais sábios, e a sabedoria só existe quando existe temor a Deus e obediência a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Para que possamos crescer em sabedoria, em conhecimento, precisamos ter temor e ser obedientes. Sem temor, nós agimos como pessoas tolas. Sem ser obedientes, nós agimos como pessoas que estão debaixo de maldição. E a todo momento vamos sendo cercados pelo adversário. E, infelizmente, a sementinha do pecado vai entrando no nosso coração. E essa sementinha vem trazendo consigo rupturas na nossa blindagem que Deus coloca sobre nós, no muro que cerca a nossa vida. E os demônios vão passando, vão entrando e vão trazendo mais com eles. E isso é muito triste, porque quisera que nenhum dos filhos de Deus se corrompessem, fossem perdidos. Mas está aí você, que Deus te escolheu para falar do amor dele, para falar da obra dele, porque Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, e também não desistiu daquelas pessoas que te cercam e você sabe que elas conhecem a palavra, mas aquela sementinha do pecado entrou no coração, o cansaço bateu, elas pararam, elas se afastaram de Deus e começaram a viver uma vida de erro. E é exatamente isso que nós não podemos fazer, nos afastar de Deus, parar de ter temor, reverência, deixar de obedecer. Quando fazemos isso, não temos mais prazer, não temos mais o hábito, abandonamos a prática de ler a Bíblia, de orar, de estudar, de jejuar, de obedecer à liderança, de orar em línguas, de ler a Bíblia. Então tudo isso vai ficando de lado, nós vamos abrindo mão de tudo isso e vamos começando por causa da sementinha, os demônios vão entrando, eles são muito sutis, eles não vêm para você perceber que eles estão aqui, e aos poucos, infelizmente, eles vão te levando de um abismo para outro abismo, de um pecado para outro pecado. Quando você vê, você já está muito distante de Deus, muito distante da igreja, muito distante daquele homem bom, daquela mulher boa que você estava se tornando em Cristo, tá bom? Então não desejo isso para você, para ninguém, porque também não quero isso para mim, tá bom? Que Deus abençoe você, te dê muita sabedoria, e a sabedoria vem por temermos ao Senhor, tá bom? Bom, nós vamos encerrando por aqui. Por favor, você deixe aqui embaixo o seu comentário, faça aqui, anote os versículos para meditação, e que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo por esta palavra. Pai, nos ajuda a gravar esta mensagem, esse ensinamento na tábua dos nossos corações. Que nós possamos crescer, Pai, em sabedoria, aumentando o nosso temor, respeito, reverência e obediência ao Senhor.
Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Por isso nós oramos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos ficando por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.